Eita, irmãos, eu cortei o vídeo sem querer, ó. Cortei o vídeo aqui sem querer. Eu fui aumentar o volume e cortou. Mas deixa o like aí, compartilha, vendo que esse assunto aqui é de bom grado, é de valia, inscreve-se no canal, manda para os amigos aí. Cortou aqui, mas nós vamos dar continuação. Então, irmão, o adversário ele veio como um anjo de luz para enganar a muitos, se infiltrando no caminho do bem. Um dia eu conversando com um irmão evangélico que ele foi satanista. Ele antes de conhecer a Cristo, antes dele conhecer a Jesus, ele foi satanista. E Deus permitiu aquilo para que ele ganhasse experiência no campo espiritual negro, né? O campo espiritual negro, vamos falar assim, escuro, né? E ele contou para nós, e nós sempre temos falado isso em orações, irmão. E por isso eu senti prazer de abrir aqui esse vídeo para que os irmãos ouçam, irmãos, e sejam ouvintes praticantes, porque muitas vezes nós se tornamos até chato, porque nós queremos que as pessoas enxerguem o que Deus, por misericórdia, deu a graça de nós enxergar, e muitas pessoas não têm aquele prazer, são só ouvintes. Ou seja, ele ouve e sente no momento que está sendo pregado, mas entra pelo ouvido e sai por outro. Eles não praticam. E por isso tem entristecido muito a nós. E muitas vezes eu sou considerado como chato, porque o desejo daquele que prega, irmãos, é que haja arrependimento, é que haja transformação, é que haja crescimento. Ou seja, o que eu estou falando agora, eu já aprendi de outros. Eu já aprendi daqui, das Sagradas Escrituras. E por eu estar passando, vai se vir, por eu estar passando e estar vivendo, né? E estar vivendo isso, está servindo de pérola, de coroa, na coroa dos antigos que sofreram, trabalharam para que chegasse até a mim. E como eu estou trabalhando para chegar até a vós também esse entendimento, irmão, se tornou uma coroa, se tornou uma pérola, mais uma pérola da coroa dos santos, né? Até lá em Apocalipse está escrito, né? Está escrito assim, que os antigos estão debaixo do altar e estão clamando e dizendo: até quando, Senhor, sofreremos o nosso sangue derramado pelo amor da tua obra? E uma voz bradou numa visão para João e disse: aquietai-vos e aguentai-vos por mais um pouco, até que se complete o número dos escolhidos, aqueles que vão sofrer como vocês também sofreram, mas que vão resgatar outras almas e vão chegar até aqui. Aquietai-vos até que se complete esse número. Então, a alegria do pregador, irmão, é ver os ouvintes praticar aquilo que eles estão ouvindo. Então, esse irmão, ele era satanista, Deus permitiu ele entrar no caminho tenebroso, né? Para poder ganhar habilidade e, conhecendo Cristo, passar para os demais. Esse tal irmão passou para mim e dentro das escrituras eu vi que realmente o que ele passou é real. É um mundo espiritual real que uns são separados para passar o processo, para alertar alguém dentro daquele processo que ele passou, para que todos não seja preciso passar por esse processo. Para que todos não seja preciso. Alguns têm que passar. E nós temos que acreditar na missão que cada um de nós viemos cumprir aqui nessa terra. Então esse irmão contou, irmãos, que tudo que o adversário vai fazer, tudo que o adversário faz, que seja em umbanda, quimbanda, espiritismo,
mesa branca, essas partes aí, tudo aí ele faz se espelhando no que é espiritual, e realmente é verdade. Não dá para contar aqui não, mas Deus já deu a graça de entrar dentro de um terreiro de candomblé e pregando para o pai de santo que estava lá. Ele me mostrou 7 Bíblias em cima de uma mesa dentro de um quarto. E ele disse que tudo que ele fazia era em nome de Deus. Mas sem compreensão, sem entendimento, né? Ele fazia em nome de Deus, mas servindo ao adversário. Então esse irmão contou, irmãos, que ele infiltrado no satanismo, ele enxergou a convenção num dia que ele foi chamado para perseguir uma evangélica, uma moça evangélica. Só que a moça era muito crente. Essa moça era muito crente. E um dia ele saiu do corpo dele e foi até a igreja que ela servia a Deus. E ele disse que viu muitos anjos por cima do telhado da igreja e não dava capacidade dele entrar dentro do templo. Até porque o pregador lá era muito cheio da unção, o pregador era muito cheio da virtude e a glória envolvia aquela igreja. E ele disse que o grau de magia, de bruxaria que tinha nele, era só ele sair de dentro do corpo. Até aí ele não tinha chegado no grau ainda de transportar o próprio corpo. Mas ele contou que ele conseguiu entrar por cima do telhado, ou seja, o corpo dele na casa dele, e ele saiu de dentro do corpo. Ele foi transportado fora do corpo e o corpo ficou lá. Ele não tinha chegado no grau de sair do corpo ainda, de ir com o corpo. Ele ia só fora do corpo. Mas quando ele adentrou o telhado daquela igreja, que chegou acima do altar, onde o pregador estava tomado pela unção, pelo poder e a glória de Deus, irmão, quando ele chegou acima dele, ele caiu em cima do altar. Quando ele caiu por trás do altar e desmaiado, quando ele tornou, o pregador já estava com a mão na cabeça dele fazendo uma oração. Então a convenção dele entrou naquele dia. Por quê? Porque ele percebeu que a consagração que ele estava fazendo naquele lugar. E já vai passar um carro de som aqui. Meu Deus. Passando um carro de som aqui em frente. Então, o tipo de grau de consagração que ele tinha, não tinha condição ainda. Ele tinha que fazer outros processos para poder chegar naquela condição de ir no próprio corpo. E quando ele entrou dentro do telhado da igreja, do templo, a unção estava tão grande lá dentro que ele caiu com o corpo e tudo em cima do altar. Quando ele tornou, o pregador já estava com a mão na cabeça dele, a igreja tomada por uma glória, e o pregador já estava fazendo uma oração na cabeça dele e perguntou se ele queria aceitar Jesus. E ele falou que queria porque ele não estava entendendo porque ele tinha vindo com o corpo dele. Então aí ele percebeu que Jesus era mais forte do que a entidade que ele estava seguindo. Era muito mais forte. Então Deus chamou ele e ele até hoje é cristão. Louvado seja Deus. Passou alguns processos de perseguição espirituais e ele contou, irmãos, que tudo que o adversário consegue, ele entra pelo caminho do bem. Ele vem pelo caminho do bem, porque ele sabe que dentro do caminho do bem, ele vai encontrar alguns que ainda são duvidosos, alguns que ainda não são firmes. Glória ao Senhor. E por esses aí é que ele começa a colocar um engodo no meio da caminhada espiritual, um desânimo. Ele consegue colocar dúvidas através desses que são dele próprio
e ele encontra no meio daqueles que estão procurando realmente a verdade, que são verdadeiramente filhos de Deus. Então o que é que acontece? Esse irmão contou que quando uma irmã, ela tem um exemplo, ela tem um desejo de ter um filho, e já é constatado pela medicina que ela não pode gerar. A medicina já constatou que ela não pode gerar, ou então o esposo dela, ou o problema está nela ou está no esposo, já é constatado pela medicina. Então essa irmã, ela vai orar, ela ora pedindo um filho, ela ora a Deus pedindo um filho como Ana pediu, né? Foi tida como louca, o sacerdote não entendeu. Depois Deus abriu a madre dela e deu Samuel, como os irmãos conhecem a palavra. Então essa irmã, ela vai orar a Deus para que Deus faça um milagre nela, porque a medicina já disse que não tem condição dela gerar. Nesse espaço de consagração, de oração e de clamor dessa tal irmã, um exemplo que nós estamos dando aqui, que ele contou, e realmente a gente olhando para a escritura, a gente vê que é verdade. Aquela irmã, ela vai se consagrando e vai pedindo: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá a alegria de ter um filho, de gerar um filho, de apalpar um filho, de criar um filho. Ela vai orando e vai pedindo. Só que durante o tempo que ela vai pedindo, irmão, vai se demorando, e ela vai desanimando na fé. Ela vai desanimando na fé. Vai desanimando. Ela vai desanimando. E quando ela vai desanimando, o adversário, ele vai entrando, porque ele está vendo que ela está desanimando. E Deus também vai entrando. Quando o homem, a mulher começa a desanimar porque está demorando, porque espera no tempo dela e no tempo dela não chega, e o tempo dela, o tempo meu, o tempo nosso não é o mesmo de Deus, vai desanimando. No que vai desanimando, o adversário vai entrando e Deus também vai entrando. Aí o que é que ele falou? Ele falou que existe 3 tipos de orações. 3 tipos de orações que elas são verdadeiras mesmo, reais no mundo espiritual. Ele falou que quando o crente está orando, tem hora que a oração ela é, ela é uma fumaça, e tem hora que essa oração ela é fogo, e tem hora que essa oração ela se torna um tubo. Ela se torna como um tubo e sobe até o topo do céu. Esse tubo, essa oração sobe até o topo do céu. E tem 3 tipos de orações. Tem uma oração que é aquela quando os irmãos estão todos reunidos, como quando o ex-satanista, que hoje é nosso irmão, entrou dentro da igreja, e a glória estava tomando a igreja, e o corpo dele foi tirado da casa dele e foi colocado dentro do templo para poder receber uma convenção. Tem esse tipo de oração, que é quando todo mundo está juntado, tá aquele fervor, aquela glória, linguagens estranhas e revelação e recados. Esse é um tipo de oração. O adversário, ele tem medo dessa oração, mas não tanto. Por quê? Porque a maioria dos irmãos que tem prática nesse tipo de oração em multidões, eles só são fervorosos no meio da multidão. Então o adversário se preocupa com essa primeira oração, mas não tanto, porque ele sabe que depois que se acaba aquela multidão e cada um vão para os seus lares, as dúvidas não deixa aquele cristão ficar naquela mesma virtude, naquela mesma confiança. Então dentro de casa ele já não ora com tanto fervor como ora no meio de uma multidão. Então a primeira oração assombra um pouco o adversário, mas não tanto, porque ele sabe que aquele crente fervoroso, às vezes só é fervoroso no meio de multidão. Aí tem a segunda oração, que já assusta mais um pouquinho ao adversário. É quando o crente ele é de movimento de oração, lá no meio da multidão ele é fervoroso, e dentro da casa dele também ele é fervoroso. Dentro da casa dele, ele ora de manhã, ele ora à tarde, ele ora à noite, ele ora de madrugada, e ele ora na mesma
na mesma virtude, na mesma comunhão, como se estivesse no meio do monte de irmão. Ele tem a mesma virtude. E o adversário tem mais medo dessa segunda oração, porque essa segunda oração, ela sobe e ela encosta no céu. Ela forma um tubo, glória ao Senhor, e encosta no céu. Quando encosta no céu, a oração vai esquentando. Ela vai ficando mais potente. Então, essa segunda oração, quando o crente ora só, e não é crente só de multidão, ela preocupa, o adversário tem mais medo dessa segunda do que da primeira. Porque ela formou um tubo e tocou no céu. E quanto mais a oração vai esquentando, quanto mais o crente vai se firmando, chega uma hora que aquele tubo abre uma porta no céu, um portal no céu, e depois que abre o portal, é a hora que vem a resposta de Deus. Essa segunda oração, o adversário tem mais medo do que a primeira. Agora, a terceira oração, o adversário ele não aguenta. Ele tem medo dos crentes que oram dessa maneira. Ele, depois que o portal abre no céu, ele continua na oração. Essa é a terceira oração. É a que Daniel fez. 21 dias. 21 dias Daniel orou. E na oração dele ele não desanimou. E quando ele continuou na oração, o portal se abriu e desceu Gabriel, diz as escrituras. Desceu Gabriel. E quando Gabriel foi descendo, Daniel continuou orando. Essa terceira oração ele tem medo. Ele tem medo. E como Daniel ficou até onde ele não aguentava mais na oração, Daniel conseguiu vitória. Como? Porque quando conseguiu abrir o portal do céu para Gabriel descer, os espíritos contrários, eles foram contar com Gabriel no espaço, porque o adversário sabia que Daniel estava orando. E sabia que a oração de Daniel era constante. Constante. Preocupava o adversário. E preocupa até hoje. Então os espíritos tomaram espaço para poder impedir que Gabriel chegasse até Daniel. Eles tentaram impedir para que Daniel desistisse da oração. Desistisse. Como Daniel não desistiu, Deus enviou Miguel para combater contra os espíritos que queriam impedir a benção de Daniel e do povo. Deus enviou Miguel e Miguel ficou batalhando contra os espíritos no ar e Gabriel passou e respondeu a oração de Daniel porque Daniel não desistiu. Essa terceira oração, o adversário tem medo. A segunda oração, o crente ele não é só de movimento, ele ora em casa. Só que quando ele ora em casa, esse portal ele topa no céu. E quando ele topa no céu, conforme a constante oração daquele cristão que está orando, só ele e Deus na comunhão ali, esperando uma promessa, esperando uma libertação, esperando uma firmeza, quando ele começa a perder o ânimo, quando ele começa a achar, está demorando, eu acho que Deus não vai me responder, eu acho que o que eu estou pedindo não é do agrado de Deus, quando ele encerra a oração, que ele desiste, talvez seja um momento que Gabriel já está descendo para responder a oração daquela tal alma que está clamando. Só que por a alma não ter comunhão e se desligar do portal, se desligar da oração, se desligar com Deus, sair da oração, o que acontece? É o exemplo que eu estava dando agora há pouco. A irmã tem desejo de engravidar. Ou o problema é no marido ou o problema é nela. A ciência já deu aval que ela não pode engravidar. Aí só um milagre. Então, quando ela começa a pedir, que ela desiste e sai, a resposta já vem para ela. Ou seja, o cumprimento do desejo dela já vem.
E o que eu vou falar aqui é forte. Talvez muitos não vão aceitar. Mas só aceita isso quem passa experiência, irmão. Quem tem a experiência com isso. Se for só por livros, se for só por histórias, alguns não compreendem e não recebem. Porque eles não creem. Então, Gabriel já vem descendo com a resposta. Se é uma gravidez, Gabriel já vem trazendo, né, o milagre da gravidez. Só que por a irmã desistir, ou o irmão desistir da petição, fraquejou na oração, essa é a segunda oração, o adversário tem cuidado, mas ele sabe que, não tanto que ele sabe que aquele crente, ele vai desanimar. Quando o crente desanima, o adversário, ele tá com os seus preparados. Então, outra pessoa que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que crê num poder, num poder espiritual, independente de vindo de Deus, como vindo do adversário, essa tal pessoa vai consultar um vidente. E quando ela está consultando aquele vidente, ela também quer um filho. Ela não é cristã. E ela quer, e ela vai fazer aquele trabalho no meio daquela evidência, né? No meio daquele, no meio daquele ritual, porque vê falar que aquele homem tem, as orações dele é forte, a reza dele é forte, então ela vai até lá e por a irmãzinha que pediu também ter desistido, Gabriel está vindo. Deus não volta. Deus não volta do seu milagre. Ele não volta. Mas como a irmãzinha desistiu e outra pessoa está pedindo lá no outro campo que não tem nada a ver com Deus, os espíritos sobem no meio do caminho e vai pegar a benção da mão de Gabriel. É por isso que Deus mandou Miguel para guerrear contra os espíritos, para poder a oração chegar a Daniel, porque Daniel não desistiu. Se Daniel tivesse desistido, da mesma maneira, os espíritos contrários ia pegar a benção que era para Daniel, ia desviar para outra pessoa. Então aqueles espíritos pega quando a pessoa desiste da oração, fraqueja na oração, desanima na oração, os espíritos pega aquela benção e entrega numa mesa branca, entrega no meio dos búzios, entrega no candomblé, entrega no meio de uma rezadeira e vão achar que é porque aquele lugar onde eles receberam está certo, mas não é. É porque alguém fraquejou na oração e por alguém ter fraquejado, fortaleceu o adversário e o adversário pegou a benção que era para o povo de Deus e levou para alguém que não era do povo de Deus. E aquela pessoa que não faz parte do povo de Deus vai glorificar outros deuses, vai dar glória a outros deuses. Então, o que a gente quer falar com isso aqui? Irmãos, que o adversário, ele ganha campo por as nossas fragilidades. Porque muitas vezes nós falamos que cremos e não cremos. Nós desistimos muito fácil. Às vezes nós desistimos de uma comunhão por causa de um filho. Às vezes nós desistimos de uma comunhão por causa de um cachorrinho, por causa de um gato. Às vezes nós desistimos de uma comunhão por causa de um telefone, uma ligação. Às vezes a gente desiste, irmão, desiste de uma benção e de uma comunhão, porque às vezes marcou com alguém que vai chegar em casa. E tudo isso aí, por mais simples que seja, serve de atrapalhos. Atrapalhos. E para Deus não. Não atrapalha Deus em nada. Mas atrapalha muitas vezes nós. Porque o adversário, ele se possível for, ele vem como um anjo de luz. Ele rouba a benção dos filhos de Deus para fortalecer os filhos dele, os filhos do diabo. Ele tira dos filhos de Deus para fortalecer os filhos dele. É por culpa de Deus? Não.
é unicamente por a nossa culpa. Porque no momento da oração, irmãos, nós temos que estar desligados de tudo e de todos. E hoje nós vemos muitas igrejas sofrendo. Quando eu falo igreja de pessoas, grupo de pessoas, comunidades reunidas, guerra, luta, perseguição, pregadores que não estão pregando a verdade, orações que não têm efeito, né? Lugares que tem até 2, 3 que propaga ali o nome de Cristo, mas não tem crescimento. Isso tudo porque esses 2, 3 não têm uma convicção, nem uma firmeza tão clara, nem tão forte naquilo que eles esperam. Na frente de todos ele diz, é glória, aleluia, estamos juntos, estamos na comunhão, mas na hora que está só, não tem a mesma comunhão que tem no meio de uma multidão. Tá aqui, ó, versículo, e muitos, irmãos, nós vamos ler capítulo 25 de São Mateus, versículo 41. E 12 de Apocalipse e 22 de Apocalipse. Ou e 20 de Apocalipse. Porque muitos, eles enchem muitos cristãos, entre aspas. Eles enchem o adversário de força porque eles desacreditam. Eles desacreditam do poder do diabo. Eles desacreditam. Eles não acreditam que o diabo existe. E nós temos que crer na existência pessoal do diabo e de seus maus anjos. Porque quando nós não acreditamos, quando nós faz vista grossa, eu vejo muito crente que faz vista grossa. Muito. Tem muito crente que, irmão, o diabo não existe, não. O inferno não existe, o inferno já é aqui. Isso aí é fazer vista grossa, irmão. E quando fazem essas vistas grossas, glória ao Senhor, o adversário ganha força. Quanto mais você acha que ele não existe, mais ele ganha força. Quanto mais você despreza a força dele, a sabedoria, o poder dele, mais ele ganha força, mais ele ganha sabedoria para te enganar. O diabo existe. Ele é inimigo de Deus e se tornou o teu, o meu e o nosso. E ele está na terra, viu? O mundo jaz no maligno. Deus é tão bom que o adversário ele quis reinar lá no céu. Glória ao Senhor. Deus falou, aqui não. Aqui já tem um rei. Glória ao Senhor. E no lugar não pode ter 2 reis, não. Principalmente quando um não concorda com o outro. Miguel empurrou ele para a terra, Satanás, e Deus deu para ele aqui um reino, porque Deus não é covarde. Deus disse para ele, eu vou deixar tu dominar na terra, lá tu vai reinar. E o diabo se alegrou, quando ele viu que ia reinar aqui na terra. Só que ele não sabia, glória ao Senhor, que Deus ia colocar na terra o homem à sua imagem e à sua semelhança. Até hoje o adversário tem ira, tem inveja do homem. Glória ao Senhor. Porque Deus colocou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E muitos na terra só têm unicamente uma imagem, né, de homem, sacerdote, provedor, guerreiro nas batalhas, no trabalho, nas plantações, nos crescimentos, no levantar de prédios e mansões e tudo. É só uma aparência, né? Façamos o homem à nossa imagem. E a nossa imagem é a nossa formosura, né? Mas o adversário sabe que tem alguns, no meio desses que só lutam pelo crescimento carnal, tem alguns que lutam pelo sentimento espiritual. Então muitos dizem que o adversário não existe. E quanto mais pensa dessa maneira, facilita para ele, para o adversário. Está aqui, Mateus 25, versículo 41 diz assim, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus maus anjos. Isso aqui é 25 de São Mateus. Aí vamos lá para Apocalipse. Aqui diz que existe, né, o diabo e os seus maus anjos. Tá bem claro aqui.
Aí, capítulo 12, a mulher e o dragão. Versículo 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Chamada Diabo e Satanás. Eu pensava que aqui era dois. Eu pensava que Diabo era um e Satanás era outro. Só que, dando uma estudada aqui, é porque ele é chamado de vários nomes, né? Ele é chamado, não dá nem para falar aqui, né? Nesse vídeo, porque senão o canal corta. Ele é chamado de vários nomes. E alguns, por não acreditar na existência dele, ainda diz assim que não fala o nome dele mais estrambólico, porque acha que fala no nome dele estrambólico, então vai encher ele de força. E às vezes chama de inimigo, o teu inimigo, porque acha que dizendo assim vai diminuir a força do adversário e não diminui. Chamado o diabo e Satanás. Ele tem vários nomes. Ele tem vários nomes. E não é o falar do nome dele que vai diminuir ele ou aumentar, não. Vai depender da tua comunhão, da tua firmeza, da tua fé. Dentro das congregações dos templos, muitos que presidem, eles têm medo de falar o nome do adversário porque eles sabem. E às vezes eles querem falar o inimigo, o calça curta, o ou não sei, para poder diminuir o nome dele, porque ele sabe que se não, que tem. Que no meio da igreja tem muitos que estão lá dentro, mas é só de aparência. E são transportes do diabo. São vasos do adversário. Eu vou falar adversário porque o canal aqui derruba se nós falar mais forte aqui. Mas dentro das igrejas, muitos pregadores têm medo. Aí fala o inimigo, porque acha que falando assim vai estar diminuindo a força dele e não está. Eles têm medo quando fala no nome do adversário, porque tem vasos lá dentro que não são convertidos. E por esses vasos que não tem convenção, que nós falamos no princípio do vídeo, que são mais terra do que espírito, são mais terra do que céu. Então eles entram e fazem uma baderna dentro da igreja. E às vezes o pregador, o dirigente que está atendendo, não tem tanta autoridade, porque também ele tem uma brecha. Ele tem uma brecha. E ele não tem autoridade. E por ele não ter autoridade, ele fala inimigo, fala adversário, para não falar o nome, né? Satanás, diabo, né? Besta fera, essas coisas aí. Então ele acha que falando assim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele também. Glória a Deus. Isso aqui tem vários pontos aqui, eu só escolhi esses três aqui, viu? Capítulo 25 de São Mateus, versículo 41, 12 de Apocalipse, versículo 9, e 20 de Apocalipse. 20 de Apocalipse eu vou ler todo, é 10 versículos. Diz assim, ó: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. É o que eu falei lá no princípio do vídeo, que foi cortado, vai ficar em 2 pedaços esse vídeo. Vai ficar no primeiro e esse aqui vai ser o segundo. Aí para entender esse segundo aqui, é bom entrar lá no primeiro lá. Deixa o like, compartilha e vendo que é de bom grado essa conversa, inscreve-se no canal para que nós tenhamos mais prazer de falar essas coisas aqui. Então, irmãos, quando Jesus Cristo veio, ele diminuiu a força do adversário. Ou seja, ele prendeu ele. Quando Jesus estava na cruz, que falou: Pai, na tua mão recebe o meu espírito. Então, no terceiro dia, ele desceu lá nas partes mais baixas da terra, no Hades. Quando ele chegou lá no Hades, ele arrancou a força do inferno, do diabo, e o agrilhão da morte. Ou seja, quando ele pegou essas duas forças aqui, que eram unidas, né, o diabo e a morte, tinha poder
de saquear e de levar a todos aqueles que tivessem em pecado. Até ali não tinha nenhum impedimento, até ali o reino era dele, ele estava reinando. Então ele, unido com a morte, ele tirava a vida de quem ele queria, e ele matava quem ele queria, ele levava quem ele queria, acabou e pronto. Ele fazia isso porque o reino era dele. Mas quando Deus mandou Jesus Cristo, que foi crucificado, terceiro dia, ele desceu lá no Hades, aí ele tomou a força do inferno, o poder do diabo e o agrilhão da morte. E falou assim: agora todo o poder, glória ao Senhor, é me dado, glória, no céu e na terra. Canta, rei, no céu e na terra, ou seja, teu poder era 100, agora vai diminuir para 90% só de poderzinho que eu vou te dar, porque eu não sou covarde. Glória ao Senhor. Mas agora todo o poder é me dado no céu e também na terra. Você só mata quem eu quiser. Lamassalaia, você só prende na ânsia da morte e no poder da morte quem eu deixar. Glória a Jesus. E ali seu adversário soubesse, irmão, que no dia da morte de Jesus, glória ao Senhor, ele ia ter poder, irmão, glória ao Senhor, para arrancar, glória ao Senhor, uma parte da força do inferno e da morte. O diabo não tinha deixado ele ser crucificado. Não tinha. Então tá aqui, ó. Satanás é amarrado por 1000 anos. Foi tomado o poder, a força dele matar quem ele queria, dele acorrentar quem ele queria. Porque Cristo, ele nos comprou da mão do inferno, da mão da morte. Nos comprou entre aspas, né? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrar lá no reino do céu. Aí só para encerrar aqui, vai ser rapidinho. E vi descer do céu. Isso aqui é a promessa que vai explodir depois, viu? Essa aqui é a promessa que vai vir depois na vida daqueles que crê na força pessoal do diabo e de seus maus anjos e também no poder de Deus. Que é o poder excelso, né? Que é o poder excelso, o poder de Deus. No último dia vai acontecer isso aqui, ó. Antes do último dia vai acontecer isso aqui, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. João viu um anjo descer do céu com a chave do abismo, né? Que é o inferno, que não tem ninguém lá ainda, está reservado para o diabo e seus maus anjos. Porque a palavra de Deus diz: o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus maus anjos. Então João viu o anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Com a chave e uma grande cadeia, talvez uma grande corrente, um grande cadeado, né? Para prender na outra mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, João diz, né? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Ó que glória! E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, os apóstolos, né, os profetas e aqueles lá, né? E pela palavra de Deus. Ó, vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho que deram de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ó. O adversário aqui, ó. E que não adoraram a besta,
nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viverão, não viveram, mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Glória a Deus. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Glória a Deus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. O que é que eu quero passar para os irmãos aqui? Para nós ter mais prazer com as coisas que é de Deus, irmão. Ter prazer em ler, prazer. Não é só estar em oração, é em praticar a oração. Não é só estar congregando, é praticar o culto, é viver o culto, não só congregar. Porque hoje nós vemos uma dificuldade grande, irmão. Nós vemos hoje um vazio muito grande, ainda que a igreja esteja cheia de números contados. Mas nós vemos um vazio muito grande. Porque hoje, se nós vamos numa congregação, num templo para adorar, uma dificuldade para ter oração. Hoje nós vamos num templo para adorar, uma dificuldade para encontrar uma obra, um milagre, um testemunho veraz. Uma dificuldade. Hoje está mais facilidade para alguns levantar para conversar baboseira. E nós temos visto os espíritos contrários, dando umas passadinhas esses dias, dentro dos templos. Alguns que estão se levantando como se fosse por mandado de Deus e como se tivesse prazer de servir a Deus de verdade. E não é. São espíritos de enganos que estão enganando a muitos. E estão sendo usados pelo adversário, irmão, para desvirtualizar o que é espiritual. Ou seja, para extinguir, para prender, glória ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, enganando. Toma a frente do que é espiritual, glória a Deus, para tomar o tempo do culto, glória ao Senhor. Hoje nós vemos um lugar que é reservado, glória ao Senhor, para adoração, glória ao Senhor. Alguém atende sem reverência, alguém atende sem temor a Deus, glória ao Senhor. Alguém atende de toda maneira, como se estivesse na casa da sogra, ou como se fosse em um lugar qualquer, porque até para ir para um lugar qualquer, ele não vai de toda maneira, ele se prepara. Mas muitos para ir para a igreja hoje, irmão, vai como que vai na casa da sogra, glória ao Senhor. Não ora em casa, às vezes com uma panela desse tamanho, vai com a barriga cheia, cochilando lá em cima, arrotando, glória ao Senhor. Não tem comunhão para chegar na igreja meia hora antes para fazer uma oração, para subir em cima do altar, para passar alimento para a igreja. Prega qualquer baboseira, fala qualquer coisa, porque vê que o povo está desligado mesmo. E sem esse tal perceber, irmão, glória ao Senhor, ele está sendo usado, ele está sendo, não vou nem apontar para mim aqui, ele está sendo usado, glória ao Senhor, como um vaso satânico na terra, glória ao Senhor. Irmão, para inudibriar, para, glória ao Senhor, entristecer, mudar o coração do povo verdadeiro de Deus na terra. Porque o povo que tem verdade, glória ao Senhor no coração, irmão, ele não come qualquer bagaceira não, glória ao Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus na terra, glória ao Senhor, não come qualquer bagaceira. Glória ao nome santo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, irmão, que tem reverência diante de Deus na comunhão, ele não come bagaceira, e para encerrar, irmão, glória ao Senhor, esse vídeo na comunhão, para
Para entender, irmão, vai ter a primeira parte que foi cortada, eu cortei sem querer, mas dá um glória a Deus aí na comunhão, glória ao nome santo de Deus. Deus dá a força de abrir, irmão, esse vídeo hoje na tarde desse dia 13 de março de 2024, glória ao nome santo de Deus, La Massalaia, para dizer para você, tenha prazer com o que é de Deus, glória ao Senhor, tenha prazer, glória ao Senhor, em entrar nas sagradas escrituras, glória ao Senhor, em buscar o que a carne, irmão, não está compreendendo, glória ao Senhor, entre na comunhão, glória ao Senhor, quando for numa oração, La Massalaia, não se preocupa com o telefone que vai tocar, glória ao Senhor, você não saiu para uma oração, você não saiu para uma visita, glória ao Senhor, La Manassalaia, irmão, às vezes quando nós vamos para algum canto, alguma reunião, irmão, glória ao Senhor, da empresa que trabalhamos, nós desligamos o telefone, glória ao Senhor, e avisamos para a família, vou chegar mais tarde, glória ao Senhor, porque vou participar de uma reunião da firma para poder melhorar o nosso trabalho dentro da indústria, glória ao Senhor. Nós avisamos, irmão, para quem está lá fora, que é da nossa parentela, para ninguém incomodar, glória ao Senhor. E porque é que muitos estão entrando dentro das igrejas, irmão, glória ao nome santo de Deus, La Massalaia, dentro de uma visita, dentro de um lugar de oração, onde está reservado para nós buscar, para nós adorar, para nós se consagrar, glória ao Senhor, e entra com o telefone ligado, glória ao Senhor, La Massalaia, preocupado com quem ficou lá fora, glória ao nome santo de Deus, esperando ligação de quem está lá fora, glória ao Senhor. Por quê, irmão? Glória ao nome santo de Deus, irmão. Quem é espiritual não come qualquer bagaceira, la bom devia na ranto. Então cadê tua reverência? Glória ao nome santo de Deus. Hoje os pregadores estão indo para as congregações, La Massalaia, não chega do trabalho correndo, glória ao nome santo de Deus, não tem tempo de fazer uma oração de 15 minutos, La Massalaia cantaio, não se preocupe em ir na panela encher de comida, encher o seu estômago, La Manassalaia, entra na congregação sem comunhão, umas carreiras com medo de alguém espiritual subir na frente e pegar a presidência, La bom de raio, e sem perceber tá tomado, irmão, glória ao Senhor, pelo espírito contrário, tá sendo vaso satânico na terra, La Manassalaia, eu tô tomado por Deus para pregar na comunhão da glória, La Manassalaia cantaia, eu te chamei aqui, irmão, glória ao Senhor, nesse vídeo aqui para te dizer, glória ao nome santo de Deus, quando você perde o rumo da comunhão, quando você perde o rumo da consagração, La Manassalaia, a benção que vem para alguém que está dentro do movimento, dentro do culto, dentro da adoração, La Massalaia, ele perde a benção por falta da tua comunhão, dá glória a Deus, La Manassalaia cantaia, rei, dá glória a Deus na comunhão, irmão, glória ao nome santo do Senhor, porque Israel, glória ao nome santo de Deus, Jerusalém, La Manassalaia, ele perdeu a comunhão, glória ao nome santo de Deus, e perdendo a comunhão for aprisionado, La Massalaia cantaia, rei, irmão, pelo cerco de Babilônia, glória ao Senhor, e dentro daquele cerco, irmão, foi Daniel, não foi Sadraque, Mesaque, foi Abidnego, e dentro daquele cerco, daquela cadeia, aquela prisão, glória ao Senhor, pelo pecado de Jerusalém, La Manassalaia, a comunhão de Daniel não acabou, dá glória para Deus, é a mesma cantiga, La Manassalaia, o Espírito de Deus que tomou Daniel na terra está em você, pois dá um glória a Deus aí na comunhão, na bom de raio, ninguém corta a minha nação e a benção que eu decretei para tua alma na terra, Daniel no cerco de Babilônia, aprisionado, glória ao nome santo do Senhor, no poder de Nabucodonosor, glória ao nome santo de Deus, a laia do rei de Faraó, glória ao nome santo do Senhor, Atario, Nahavá, canta aí, Daniel não perdeu uma oração, Daniel não perdeu uma comunhão, glória ao nome santo de Deus, quando ele separava o tempo para adorar, glória ao nome santo de Deus, acontecesse o que acontecesse dentro do palácio, Daniel estava na oração, você está entendendo? La Massalaia, e por que o telefone te tira da comunhão? La Massalaia, por que alguém que ficou de vir para visita ou para o culto, La Massalaia, te tira a comunhão, na mão de raio, na empresa que você trabalha, você não faz isso, glória ao nome santo de Deus, e por que quer fazer no lugar da adoração, dá glória para Deus na comunhão, veja bem, irmão, que Daniel, entre os mancebos que foram aprisionados por Babilônia, glória ao nome santo do Senhor, ele era, irmão, que se destacava no meio dos outros, com certeza, o trabalho de Daniel era maior, glória ao nome santo de Deus, a ocupação era maior, mas Daniel orava 3 vezes, glória ao Senhor, virado para Jerusalém, dá um glória para Deus na comunhão, La Massalaia,
na tua benção não chegou na tua vida ainda, glória ao Senhor, porque você não está se consagrando totalmente para Deus, no lugar da adoração, na mão berra, no tempo que eu separo para tua alma na terra, você está preocupado com quem vai te ligar, você está preocupado com quem vai te pagar, ou com quem ficou de chegar, Lamassalaia, na comunhão que eu estou aqui, eu sinto Deus para pregar, dá um glória para Deus, Lamassalaia, irmão, glória a Jesus, quem é cristão, quem é verdadeiro em Cristo, não come com qualquer bagaceira, dá um glória para Deus aí na comunhão, glória ao nome santo de Deus, Lamanassalaia, porque um dia 400 profetas se ajuntaram na terra, 800 profetas se ajuntaram na terra, Lamanassalaia, armaram um altar de bagaceiro, um altar de sujeira, Lamanassalaia, cantaia rei, porque perseguiu o santo homem de Deus, Lamanassalaia, cantaia rio, a minha nação adorando a Baal, glória ao nome santo de Deus, armaram o altar, glória ao nome santo de Deus, e até meio-dia, Manassalaia, eles clamavam glória ao nome santo de Deus, mas pela comunhão de um homem que carregava a verdade, glória ao Senhor, Lamanassalaia, cantaia rio, a minha nação no altar da bagaceira, não desceu resposta, glória ao Senhor, Lamassalaia, mas depois Deus tomou o homem de Deus e falou assim, arranca essa bagaceira, essa comida suja de cima do altar, Lamanaielia, cantaio, porque eu vou lavar o altar, vou restaurar o altar, Lamam de raio, e vou colocar uma oferta nova aqui agora limpa, sem mancha, glória ao nome santo de Deus, sem mancha, glória ao Senhor, a tua oferta, Lamassalaia, quando você diz que louva a Deus de coração e de alma, Lamam de Vianahanto, a rei, e uma ligação te tira da comunhão, da glória, você lembra das 3 orações? Glória ao nome santo do Senhor. Você lembra das 3 orações? Lamanassalaia. A primeira, glória ao Senhor, dá uma preocupaçãozinha para o adversário, mas não tanta, glória ao Senhor. A segunda dá uma maior preocupaçãozinha, glória ao Senhor, mas o adversário sabe que você vai desistir. Lamanassalaia, tem uma hora que você vai desistir. Agora a terceira oração, glória ao nome santo de Deus. O adversário teme esses cristãos, Lamon de Ravá, canta aí, esses homens, essas mulheres de Deus, bom de raio, que faz com prazer, rei, a minha nação que faz por primícia, que faz de alma e de coração, na massalaia, a rei, a oração que sobe como um tubo, glória ao Senhor, e toca na entrada do céu, la manassalaia, porque no mundo espiritual, glória ao nome santo de Deus, nem todos vão entender isso aqui, la manassalaia, o céu é como uma cera, la manassalaia, e a oração que tem fogo derrete, a cera da entrada do céu, abre um portal, la Massalaia, e quando o portal se abre, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, eu não estou pregando aqui, irmão, glória ao Senhor, a minha nação canta rei para nós adorar anjo, não, eu estou pregando aqui a linhagem, irmão, do reino de Deus, da glória a Deus na comunhão, Gabriel desce, Miguel desce, glória ao Senhor, e se tiver dificuldade, glória ao Senhor, na promessa que Deus te prometeu, prega o Senhor, Lamon de raio, Miguel tá vindo com a espada desembanhada, essa terceira oração, glória ao Senhor, o teu adversário, o meu adversário, o nosso adversário tem medo, Lamassalaia, dentro de uma indústria, dentro da onde você trabalha, você desliga o telefone e não fala com ninguém, Lamon devia na ranto, canta aí, porque vai ter que passar algumas coordenativas para poder aquela empresa crescer, glória ao Senhor, para poder, glória ao Senhor, glória ao nome santo de Deus, irmão, as coisas que estão feitas lá dentro ser mais vendida, ser mais aceita, glória ao Senhor, canta rei, é porque que no campo de oração, irmão, dentro de uma congregação, os crentes não entram mais, irmão, unicamente para louvar a Deus, Lamanassalaia, antes de ir, louva logo o seu ventre, louva logo o seu estômago, glória ao nome santo do Senhor, não tem tempo para Deus, Lamon devia na ranto, e sobe, glória ao Senhor, com flechas, Alamon de raio, com vazamentos, com rachadura, atarrei para que o diabo entra, Alamon de raio seja um vaso usado por Satanás na terra, dá glória a Deus na comunhão, glória ao nome santo do Senhor, Lamanassalaia, Elia, cantaio, muitos estão dizendo que estão louvando a Deus em espírito e em verdade, eu não quero comida suja, Lamon devia na ranto, o povo de Deus não come comida suja, Lamanassalaia, cantaia, rei, porque já foram purificados, canta rei, Lamassalaia, Elia, e não quer, glória ao Senhor, mais se manchar, com aquilo que era mancha um dia na vida dele, quando ele não conhecia Cristo, dá glória a Deus na comunhão, Lamanassalaia, cantaio, ei, dá glória a Deus na comunhão, Atario,
Nahavá canta aí, porque um vaso tomado pelo adversário, ele tira a comunhão, glória ao Senhor, de uma igreja toda. Lamanassalaia, sabe por quê? Porque o mal trabalha mais rápido, glória ao nome santo de Deus. Tadio, mas se você pegar, glória ao Senhor, um balde de água suja e colocar um copo de água limpa dentro do balde de água suja, o balde de água suja continua sujo. Lamanassalaia, cantaia rei, porque o mal trabalha mais em união, na mão de Vianahanto, o mal trabalha em união com o mal, glória ao Senhor, canta rei. Nós pregamos agora no início do vídeo, glória ao Senhor, o diabo e a morte, ele estava aliado, na mão de Vianahanto, canta aí, o diabo como rei e a morte, glória ao Senhor, como cadeia, como prisão, Lamassalaelia, cantaio, para prender todas as almas, glória ao Senhor, no reino do inferno, Lamanassalaia, cantar, o trabalho unido, glória ao Senhor, Lamanassalaia, cantaio. Mas se nós pegar, irmão, glória ao Senhor, um balde de água limpa, glória ao nome santo de Deus, e colocar um copo de água suja, Lamom devia na ranto, quem tem coragem de beber daquela água, daquele balde? Ninguém tem, né, irmão? Glória ao Senhor, porque o mal trabalha mais rápido, glória ao nome santo de Deus, Lamanassalaia, cantaia, minha nascia. Então o que é que eu sinto de pregar na comunhão que nós estamos aqui? Não vamos limpar nossa água, glória ao Senhor, a nossa alma, na comunhão vamos dar glória com reverência, Lamom devia na ranto, vamos honrar o nosso Deus como nós honra os homens na terra, glória, Lamanassalaia, cantar. Eu vou até mais longe aqui, irmão, eu vou até mais longe aqui na comunhão, glória ao Senhor, Lamanassalaia, cantar. Eu vou mais longe aqui na comunhão, irmão, alguém trabalha numa empresa, glória ao nome santo de Deus, e precisa, glória ao Senhor, alguém da sua parentela, irmão, e viajar para outra cidade para fazer um tratamento, Lamanassalaia, cantar. Se a empresa, irmão, não der ordem para ele ir, ele não vai, ele deixa o seu parente, irmão, enfermo na ânsia da morte e fazer aquele tratamento sozinho, ou botar alguém para ir com ele, irmão, só para acompanhar, irmão, mas ele não vai para não perder o emprego, glória, Lamanassalaia, cantaia, rio, nahavá. E por que é que muitos, irmão, glória ao Senhor, estão me trocando por nada na terra? Lamassalaia, cantaia, rio, minha nascida, irmão, dá glória a Deus na comunhão, aquele que honrou a Deus no princípio, Lamom devia na ranto, nunca ficou nem nunca ficará confundido nem envergonhado. Dá um glória para Deus aí na comunhão, na Massalaia. Na 21 dias Daniel orou, os cachorros já tá tudo latindo, eu sei o que é isso, glória, la Manassalaia, Elia, cantaia, minha nação, eu sei o que é isso, glória ao nome santo de Deus, canta rei. É porque quando o Espírito Santo de Deus chega numa localidade, la Manassalaia, os espíritos já se perturbam. Então mostra, pregador, eu vou te mostrar na comunhão aqui, la Manassalaia, cantaia rei, a minha nação. Oh Jesus Nazareno, tu já vieste me perturbar, la Manassalaia, Elia, cantaio, não permita que eu saia e entre nos porcos, glória, la Monte Vianahanto, o endemoniado da cidade de Gadareno, glória ao nome santo de Deus, dá glória a Deus na comunhão, la Mavo de Vianahanto, através dessa comunhão, la Manassalaia, desse vídeo que Deus dá a graça de abrir na tarde desse dia, eu sinto a minha alma tomada por Deus para te pregar, la Monte Ravá, cantai a minha nação. Hoje os espíritos que querem te confundir na graça, na terra, em Cristo Jesus, na mão de Vianahanto, não está indo embora agora em nome do Senhor Jesus, da glória, la Manassalaia, cantai a minha nação, dá glória a Deus na comunhão, glória ao Senhor, la mão de Ravá, canta aí, homem a minha nação, irmão, quando o céu chega, la Mavo de raio, canta aí, o inferno se perturba, dá glória para Deus na comunhão. O desejo do diabo, glória ao nome santo de Deus, é que você não compreenda a palavra, la Masseia da canto cantaio. O desejo do inferno, glória ao nome santo de Deus, é que você não leia a palavra, la Masseia da canto. O desejo do adversário é que você não fique na comunhão numa oração. Ele usa de um gato, ele usa de um cachorro, ele usa de um menino, ele usa do telefone, glória ao nome santo de Deus, mas a tua oração está que nem um tubo de fogo, está topando no céu, la Massalaia, não tem comunhão aí para esperar o portal se abrir, la Mom de raio cantaio, e Gabriel vim com tua, com glória ao Senhor, e Gabriel vim com tua, com a resposta da tua oração, la Massalaia, e Miguel atrás derrubando os demônios que quer te matar. Então dá um glória a Deus na comunhão, glória, amar, canta, o que na mão te viu cantar,
Alamanaia canta rei, a minha nação. Muitos não creem na existência pessoal do diabo. Lamassalaia, e o diabo hoje não vem virando banco mais não. Lamasseia, ai, o diabo hoje vem bem mansinho, glória. Lamassalaia Elia, canta rei, a minha nação. Hoje o diabo vem bem mansinho, glória ao nome santo de Deus. Lamassalaia cantaio, irmão, que comunhão gostosa que está aqui, glória. Lamanasalaia canta minha nação, que comunhão boa que está aqui, glória ao nome santo de Deus. Uma hora desse segundo vídeo, Lamassalaia, a rei para saber, irmão, glória ao seu fundamento disso aqui. Olha o primeiro vídeo, Lamanasalaia, porque eu derrubei sem querer, mas eu vou procurar salvar, glória ao nome santo de Deus. Lamão de raio, mantenha prazer de orar, mantenha prazer de congregar, glória ao Senhor. Dificuldade dentro da igreja, cadê o espiritual que orava? Não pode mais orar, porque o carnal está sufocando. Lamassalaia, um balde de água limpa, glória ao Senhor. O adversário chega com um copo sujo, lamão de raio cantaio, e derrama no meio, glória ao Senhor. E ninguém mais quer beber, ninguém mais quer manifestar oração, ninguém mais quer manifestar a linguagem, ninguém mais quer manifestar uma obra, um milagre, ninguém mais quer levantar para pregar. Lamassalaia, mas dá um glória a Deus aí na comunhão, glória. Lamanasalaia cantaio, porque se pegar um balde de água suja e colocar debaixo de uma glória ao Senhor, de uma torneira, e abrir ela e deixar ela derramando, glória ao Senhor, e o balde transbordando, Lamassalaia cantaio, a água suja vai sair, glória ao Senhor, a limpa vai entrar, vai limpar o balde, glória ao nome santo de Deus, e vai transbordar, Lamon de raio cantaio, até a lama que cai em volta dele, irmão, vai ter que ser dissipada, vai ter que ir embora. Então o que é que eu quero pregar com isso aqui? Lamon de raio cantaio, a minha nação, a presença do Espírito Santo é que limpa, é que purifica, Lamassalaia cantaio. O que é que eu quero pregar, irmão? Glória ao Senhor por essa palavra, na 25 de São Mateus, versículo 41, Lamanassalaia, a existência pessoal do diabo e dos seus maus anjos, glória ao nome santo de Deus. Lamanassalaia cantaia reio, ele está no nosso meio, glória ao nome santo do Senhor. Mas tem glória para dar para Deus aí na comunhão, Lamanassalaia. O que que nós começamos a contar lá no primeiro vídeo, irmão? Glória ao Senhor. O satanista tentou entrar arrebatado, irmão, um espírito, o corpo dele na casa dele, glória ao nome santo do Senhor. Ele tentou entrar por cima do telhado da congregação. Ele viu, irmão, glória ao Senhor, uma roda de anjo, Lamanasseia barranto cantaio, guardando o telhado daquele templo, porque embaixo, lá dentro do templo, não tinha uma igreja eloquente, não tinha uma igreja fervorosa, um pregador fervoroso, Lamão de raio, que se consagrava. Era uma vigília, glória ao nome santo de Deus, Lamão de raio, e Deus permitiu ele passar, irmão, o satanista passar no meio dos anjos, Lamassalaia, e cair em cima do altar com o corpo e tudo, Lamão de ravacantaí. O pregador botou a mão na cabeça e expulsou o demônio, Lamanassalaia Elia cantaio, porque o balde, irmão, estava na boca da torneira, Lamanassalaia cantaia, minha nação, irmão, que comunhão boa. Eu estou tomado por Deus para pregar 1 hora e 3 minutos, Lamassalaia, eu estou tomado por Deus para profetizar, dar glória a Deus, Lamanassalaia. Você confia no que está dentro da tua alma? Parreia, minha nação, por você é torneira, Lamanassaia elahanto cantaio, é torneira vinda da glória de Deus, da glória, Lamassalaia, porque João viu um rio, glória ao nome santo de Deus, e esse rio descia, Lamão devia na ranto do trono de Deus. Vamos dar um glória a Deus aí na comunhão, irmão, glória ao Senhor. Pelejo para abrir um vídeo, irmão, só conversando, mas o meu prazer é ser tocado por Deus, Lamassalaia, o teu prazer também é ser tocado por Deus. Então se desliga da terra, não se desliga do telefone, se desliga, Lamão de raio, da família quando for se consagrar, quando for adorar, glória ao Senhor, Lamassalaia, na empresa, glória ao Senhor. Se alguém pedir, irmão, para ir numa viagem ao patrão e o patrão não deixa ir, ele deixa a família morrer e não vai, glória ao Senhor, Lamassalaia, rei, porque tem medo de perder o emprego na minha obra, Lamanassalaia Elia cantaia rio. Muitos não me temem porque eu sou invisível, Lamassalaia Elia, eu sou só uma palavra que um dia não se transformou em carne, canta rei, habitou no meio dos homens, Lambom devia na ranto, e até hoje, glória ao Senhor, o canal procura, glória ao Senhor, alguma coisa, alguma essência maligna, glória ao Senhor, cantaio, para dizer que foi mentira, porque no sepulcro não encontraram o corpo do meu filho, Lamanassalaia. Alguém tema o homem que vê,
Deus, que mata a carne e não sabe o que fazer com a alma. E eu que já deixei uma história na terra, diz o Senhor, eu sou, Labom devia na ramto, na suya, eu sou, Labom devia na ramto cantaio, o homem não me teme, dá glória a Deus na comunhão, glória, Labanassa lá ia cantar, a minha na suya, porque eu te fiz uma torneira na terra, Lamassa lá ia cantar, a minha na suya, na pra jorrar água limpa, dá glória a Deus na comunhão, se o balde, uma congregação, um templo, Labom de raio, tá cheio de lama, Dio Nahavá, dá um glória para Deus na comunhão, deixa eu te usar na oração, Lamanassalaia, deixa eu te usar contando obra, Lamanassalaia, deixa eu te usar, Lamon devia na pregando a palavra, ei pregador, Lamanassalaia que está provado, glória ao Senhor, e não tem força de se consagrar, Alaia cantar porque a prova extensa enfraquece o crente na terra, ei pregador que está fraquinho, não tem força, não tem lugar e nem tempo para se consagrar, o céu manda te pregar aqui na comunhão, la mão de raio, na saia da frente um pouquinho, desce para humilhação um pouquinho, la mão de raio, não porque eu vou levantar, ata de onarravá, uma torneira, glória ao Senhor com água limpa, la manassa lá ia cantaio, para limpar minha igreja na terra, quem é essa torneira? Ata rei, é Jesus Cristo, Filho de Deus, dá glória a Deus na comunhão, canta rei, a minha nação é quem beber dessa água, saltará dessa vida para outra, dá um glória para Deus, la manassa lá ia cantaio, dá um glória para teu Deus aí na comunhão, canta rei, a minha nação, a rei, e vomita essa água suja que está dentro da tua alma, quer te matar, la massalaia, dá glória a Deus na comunhão, glória ao nome santo do Senhor, dá um glória para Deus, pregador, la manassalaia cantaio, porque através da tua comunhão com meu espírito, prega o Senhor, la mavo devia na ranto, ainda que o balde seja grande, a sujeira seja muita, la massalaia, eu vou entrar, glória ao Senhor, de gota em gota, la monte via na ranto, canta aí, e vou fazer jorrar uma água, glória ao Senhor, cristalina, ata rio que brota do trono de Deus, la massalaia, e vou limpar minha obra na terra, dá glória a Deus na comunhão, glória, la manassalaia, cantar, e a minha nação, não quer de Deus, não come bagaceira, irmão, dá glória para Deus, la massalaia, o homem de Deus, irmão, limpou o altar, glória ao nome santo do Senhor, ata dio, 3 anos, irmão, e poucos meses sem chover, la manassalaia, a casa de Acabe morrendo, glória ao Senhor, os profetas de Baal morrendo, la manassalaia, Elia, cantaio, e o povo de Deus morrendo também, glória ao nome santo de Deus, porque o altar da corrupção, la mão de ria na ranto, o altar da sujeira foi levantado, mas dá um glória para Deus aí na comunhão agora, minha nação, ata rio, porque Deus tomou o profeta na terra como uma torneira, ajeitou o altar, limpou o altar, glória ao Senhor, ata dio, é no caminho da fé, glória ao Senhor, cadê a água? Não tem chuva, a água tá pouca, glória ao Senhor, pois traz aí uns baldes de água aí, traz aí umas túnicas de água aí, na comunhão, na mão de raio cantai, a minha nação, traz aí os canteiros, uns cântaros, glória ao Senhor, de água aí na comunhão, la massalaia, com certeza alguns olharam para o outro e disseram assim, eita, esse pregador aí veio fazer besteira, ele veio fazer loucura, glória ao Senhor, não está chovendo há 3 anos e tantos meses, a água que tem é regrada, ele quer baldes de água, la mão de raio, túnica, glória ao Senhor, ele quer, glória ao Senhor, potes de água, glória ao Senhor, para derramar em volta do altar, la massalaia, ele quer ver nós morrer de sede mesmo, irmão, quem tem fé, la maná, salaia cantar, e a minha nação, quem tem fé não morre de sede, quem tem fé não morre de fome, lambão de raio, quem tem fé não anda nu, ata dio, quem tem fé, glória ao Senhor, ele passa no meio da sujeira, lamaná, salaia cantar, ele sai do outro lado limpo, da glória, lamassalaia, o altar já está pronto, glória ao Senhor, agora traz aí, glória ao Senhor, uns potes de água aí, derramou o primeiro, glória ao Senhor, lamassalaia, a rei, irmão, o milagre só chega, irmão, glória ao Senhor, quando você obedece a Deus de espírito, a lamassa ia barranto de corpo e alma, lamassa lá Elia, a rei derramar o primeiro pote, glória ao Senhor, com certeza, irmão, já entristecidos, glória ao Senhor, porque não tinha água, não tinha chuva, a terra estava seca, glória ao nome santo de Deus, e o profeta levantou a voz e falou, tá pouca água, lamassa lá Elia, cantai, a rei traz mais um pote d'água aí,
derramou o segundo, derramou o terceiro, glória ao nome santo de Deus. Lamanasalaia cantaio, rio, minha nação, porque água, irmão, é limpeza, glória ao Senhor. Lamanasalaia, e quando a água limpa chega, irmão, a suja tem que ir embora. Lamanasalaia cantar, irmão, dentro de uma casa, onde alguém tem uma ligação de uma água, irmão, para lavar um prato, para lavar uma roupa, ou seja, o que for dentro de uma casa, glória ao Senhor. Lamanasalaia, quando ele abre a torneira, ria narravá, ele espera sair a primeira água, glória ao nome santo de Deus, e depois que sai a primeira água, glória ao nome santo de Deus, Lamão devia narrando a rio, irmão, que os canos já pegam um rumo, glória ao nome santo de Deus, Lamanassala, e a bagaceira já ficou distante, a água vem saindo limpa, glória ao nome santo de Deus. Tadio, o terceiro pote de água em volta do altar, Lamanassala, e Elia canta e diz a palavra, Tadio, que desceu um fogo do céu e lambeu, Lamanassala, e Elia, Luna, Monderra, o que há, Mondevio cantar, Omedeia, minha nação, lambeu a água que estava, irmão, na vala, Lamanassala, ia cantar, e a minha nação, qual é a água que tu tem para o teu Deus aí? Glória ao nome santo de Deus, é as águas que Baal ofertou, Lamanassala, ia cantar, ou é as águas, glória ao nome santo de Deus, a minha nação, que os santos ofertaram no sofrimento, na guerra, na prova, na luta, glória ao Senhor. No altar eles estão dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Glória ao nome santo de Deus, até que se cumpra o número dos escolhidos, Lamassalaia, aquele que sofrerão perseguição, Lamonderraio, como vós também sofreram na terra, Lamanassalaia, desceu uma língua de fogo, era a língua de Deus, Lamonderraio, a rei passou no meio, glória ao Senhor, Atario, Nahavá, Cantaio, do poço, glória ao Senhor, lambeu a água, Lamontevia narrando e consumiu o holocausto, da glória para Deus na comunhão, Lamavam de raio, Cantaia, minha nação, estão fazendo mais para o homem. Eu vou encerrar, 1h11, Lamom de Vio, eu sinto Deus para pregar e vou encerrar, Lamom de raio, não estão temendo mais ao homem, glória ao nome santo de Deus, e estão recebendo mais aos homens, Lamom de raio, do que a mim, diz o Senhor, Lamanassa, Laelia, é porque dentro de um ajuntamento, glória ao Senhor, alguns carnais levantam para falar bagaceira e ninguém manda parar, Lamom de Ravá, Cantaí, Omedeio, e quando levantam um homem, uma mulher de Deus tomada pelo Espírito Santo de Deus, para passar o que é limpo, para passar o que é santo, Lamom de raio, o que é sagrado, o que é de limpeza, glória, a doutrina, Lamom de Ravá, Cantaí, a minha nação, muitos carnais que estão lá em cima, que estão secos, Lamom de Ravá, Cantaí, a minha nação, não tem mais lugar, irmão, glória ao Senhor, para absorver, glória ao Senhor, a água cristalina, a rei que desce do trono de Deus, muitos desses tomados por Satanás, Lamom de raio, porque abriu brecha, o vaso ficou vazio, Satanás entrou, ocupou o lugar, Lamassalaia, manda quem está no Espírito se calar, glória ao nome santo de Deus, Atadio, e coloca uma confusão na igreja, dá glória para Deus, Lamanassalaia, Elia, Cantaio, beba dessa água, Lamanassalaia, Cantaio, saiba, o teu adversário, Lamom devia narrando, o diabo, Satanás, a antiga serpente, Lamom devia narrando, Cantaí, a rio, ele está na terra, glória ao nome santo de Deus, e para você que não acredita, Lamom devia narrando, ele já tem te usado muito na terra, e você não tem nem percebido, Lamassalaia, porque quando ele te usa, você não cai, você não sobe em parede, você não muda o teu semblante, Lamanassalaia, Elia, Cantaio, e ele está te usando bem facinho no meio da obra, Atadio, para servir de engodo, para servir de sujeira, Lamanassalaia, Elia, porque você não acredita na existência pessoal do diabo e dos seus maus anjos, glória ao Senhor, Cantaio, o inferno não foi feito para o homem, mas todo homem que está dando brecha para o inferno, Lamassalaia, não vai morar com Satanás dentro do inferno, canta rei, lá o bicho nunca morre, glória ao nome santo de Deus, haverá gritos e rangeres de dente, dá glória, Lamanassalaia, Cantaia, minha nação, dá glória a Deus aí na comunhão, glória ao nome santo do Senhor, Lamavo devia narrando, canta aí, irmão, nós lemos aqui agora em 20 de Apocalipse, glória ao Senhor, Rio, que João viu um anjo descendo do céu com a chave na mão e a cadeia na outra, Lamom de raio, abriu o abismo, glória ao Senhor, e aprisionou o dragão, Alamaceia, barranto o diabo, a antiga serpente, glória ao nome santo de Deus, Cantaio, a Rio Nahavá, e se levantou contra a besta, glória ao Senhor, Atadio Nahavá, e a sua imagem, glória ao nome santo de Deus, irmão, dá glória a Deus aí, dá um joinha aí, compartilha, Lamassalaia, para que o canal não encerre
esse vídeo da glória. Lamanassa laia cantaio. Eu sou, glória ao nome santo de Deus. Eu sou o que sou. Lamon devia na ranto. Eu sou o princípio, glória ao Senhor. Eu sou o meio, eu sou o fim. Lamon de raio. Antes de mim nenhum, glória ao nome santo de Deus. E depois de mim também não há. Lamon devia na ranto. Eu sou antes e eu sou depois. Glória ao nome santo de Deus. Eu sou o A do alfabeto. Lamon de raio. Sou o Z do alfabeto. Glória ao nome santo de Deus. Dá um glória a Deus na comunhão. Lamanassa laia cantaio. A rio da glória a Deus na comunhão. Glória ao Senhor. Alamavam de raio cantaio. Porque muitos já estão se unindo à besta. Glória ao nome santo de Deus. E a sua imagem. Glória ao nome santo do Senhor. E estão desonrando a mim. Lamon de ravar cantaio. Porque levantei o homem do pó da terra. Fiz a minha imagem e a minha semelhança. Lamon de raio. Porque esperaram uma imagem maior. Uma semelhança maior. Lamon de raio cantaio. Aqueles desenhos. Aqui eles imaginam. Glória ao Senhor. Mas dá um glória a Deus na comunhão. Lamanassa laia. Porque escolhi as coisas loucas para confundir a sábia. As pequenas para derrubar as grandes. Lamon de raio cantaio. E as pobres para confundir as ricas. Glória. É o que Deus dá de falar na comunhão. Deus abençoe a todos. Glória ao Senhor. Fui.